Boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe todo o pessoal do Face, das redes sociais. Uma noite abençoada aí para todos. Nós estamos entrando aqui ao vivo com o nosso podcast, onde nós convidamos vocês, né, para que esteja aqui conosco, aprendendo um pouquinho da palavra, se fortalecendo no Senhor, né? E a própria Bíblia, ela nos orienta, né? Lá no livro de Efésios 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do inimigo, né? Então, quanto mais a gente se alimentar da palavra, mais forte nós vamos estar e mais possibilidade, né, de vencer todo mal a gente vai tendo na vida. Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui em mais um episódio, né, do nosso podcast. E hoje com uma mensagem muito poderosa para edificar as nossas vidas na presença do nosso Deus. Glória a Deus. E eu gostaria de convidar todos aí que pudesse fazer conosco uma oração. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para dar início. Amém? Deus abençoe. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso. Primeiramente para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único Deus. Oh Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, porque nós somos, ó Deus, dependentes de Ti. Nós precisamos, ó Pai, do Seu conselho, nós precisamos, ó Deus, da Sua direção. Por isso pedimos ao Senhor que nessa noite o Senhor venha ficar à vontade aqui entre nós e venha dirigir esse nosso estudo bíblico, né? Nosso podcast é um estudo sobre a Sua palavra, que o Senhor possa dirigir com o Teu Espírito Santo. Eu coloco a minha vida, a vida da Natasha em Tuas mãos, que o Senhor possa nos usar e o Senhor possa ajudar cada ouvinte, cada pessoa que está ouvindo essa palavra a ser abençoada, a ser edificado em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. O tema do nosso podcast hoje é acho que 15º episódio já, os nossos episódios lá no YouTube, Fabiana Calisto, que vocês podem ir lá e tá dando uma olhadinha, compartilhando suas mensagens, estudos, né, poderosíssimos. O nosso podcast Discípulos, ele é justamente para a gente ter um estudo profundo de cada tema. Vocês podem estar enviando o tema de vocês e a gente estuda profundamente ali, sempre aprendendo com o Senhor, né? A gente já teve vários temas, como lidar, né, com certas coisas comuns dentro da igreja, nos nossos tempos, né, como discípulos, como que a gente age em determinadas situações, como que a gente faz, né, para espalhar o evangelho do reino. E a gente busca muito sempre trazer essa essência mesmo do discipulado bíblico, né? Assim, os ensinamentos ali bem crus e bíblicos da palavra do Senhor, para que a gente possa sempre permanecer nessa linha do verdadeiro evangelho. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante nos nossos dias, que é a quem nós ouvimos. Nós estamos vivendo na era da tecnologia, onde a facilidade, né, da comunicação assim, é muito ampla. Então, qualquer pessoa pode pegar ali uma Bíblia, pode ler e interpretar da sua maneira, falar aquilo que ela entende, falar da forma que ela acredita que seja a explicação daquela mensagem ali. Então é muito importante a gente estar falando um pouquinho mais profundo sobre esse tema. Então, deixa eu só compartilhar isso aqui.
Deixa eu ver se o link foi, né? Foi. Glória a Deus. No grupo, tá? Vou colocar. Então a gente já pode abrir a nossa Bíblia lá em. Deixa eu me ver aqui. Lá no 2 Timóteo. No 2 Timóteo. Segunda Timóteo 2, versículo 14. Boa noite, mãe. Deus abençoe. A paz do Senhor. 2 Timóteo 2,14. Se vocês tiverem aí uma Bíblia, puderem acompanhar aí na Bíblia, é muito bom, né? Para fixação, você pode também anotar algumas coisas, porque a palavra do Senhor diz, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho, e também diz que é para a gente fazer discípulos. Então, nós aprendemos para que o Senhor possa nos usar no futuro para ensinar outras pessoas. Então, você pode estar anotando, né, versículos bíblicos, tudo aquilo que a gente vai estudar aqui, para que, quem sabe, no futuro o Senhor possa estar te usando para levar essa palavra adiante. Amém? Vamos lá, agora dá para se concentrar. Lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 14, fala exatamente sobre isso, sobre a questão da interpretação da palavra. Qualquer pessoa pode pegar uma Bíblia, ler, e aí, como que funciona assim a questão da gente pregar o evangelho, né? Deus chama pessoas segundo o seu coração. E tem um verso que diz que Jesus falou: não fiquem ansiosos com o que vocês vão falar, porque lá na hora o Espírito Santo é que vai orientar vocês o que vocês devem falar. Então, a pessoa que ela foi ungida e chamada por Deus para pregar o evangelho, o Espírito Santo é que vai dar ali a orientação, a revelação, o significado daquela palavra, né? Só que não é só necessariamente uma pessoa ali cheia do Espírito Santo que pode pegar uma Bíblia e tentar pregar ela, né? Qualquer pessoa pode pegar uma Bíblia e ler ali e daí ter uma interpretação. E foi exatamente o que aconteceu. O apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho, e lá no versículo... Diaconisa Elza, a paz do Senhor, Diaconisa, minha amiga, Deus abençoe. Amém. Então, foi exatamente isso que aconteceu. O apóstolo Paulo estava lá pregando o evangelho sob o Espírito Santo, e tinha ali 2 homens que o ouviam. E lá no versículo 17, 2 Timóteo 2, versículo 17. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. O que foi que Himeneu e Fileto fizeram? Versículo 18. Os quais desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então, Himeneu e Fileto estavam lá, ouvindo o apóstolo Paulo pregar. Não sabemos exatamente o que eles ouviram, mas eles interpretaram a palavra de um jeito errado. Eles falaram: não, a ressurreição já foi feita. Eles entenderam dessa maneira. E eles perverteram a fé de alguns. Então, percebe o quão perigoso é a gente aprender errado. Por quê? Eles deveriam ter pegado ali algum trecho da Bíblia e interpretado de uma maneira errada. E eles conseguiram perverter a fé de alguns. E é exatamente o que nós temos visto hoje em dia. Muitos estão pregando o evangelho sob o Espírito Santo, estão sendo inspirados, usados mesmo por Deus. Mas também existem muitos outros que estão pegando textos da Bíblia e estão
falando segundo o seu próprio entendimento, né? Eles pegam ali e acabam distorcendo, interpretando da sua própria maneira e acabam pervertendo a fé de alguns. É onde nós vemos o surgimento de quê? De doutrinas, né? Existem muitas doutrinas hoje em dia, né? Vamos dar um exemplo assim bem mais prático e claro, é sobre a questão do batismo. Surgiram muitas doutrinas acerca do batismo. Quem pode se batizar, quais as condições para o batismo e etc. E aí é necessário a gente ir para a Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito do batismo, certo? Quais as condições que a Bíblia aplica para que alguém seja batizado nas águas? Então, aí, falando um pouquinho sobre isso, né? A importância, pessoal, de você ver e analisar o que você ouve, de quem você ouve. Precisa fazer uma análise, aquilo que você está aprendendo, né, com o seu, com o pregador, no caso, né? Se aquilo ali realmente está escrito nas escrituras, daquele jeito, né? A Bíblia diz que, tem um trecho da Bíblia que diz que nós devemos examinar tudo e reter aquilo que é bom, né? E por quê? Porque um evangelho errado, que a pessoa que aprende errado, ela ouve errado, aprende errado e ensina errado, é um perigo. Porque ontem mesmo eu preguei isso na igreja, ontem à noite, né? Quando está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo, acho que é 3, né? Ou 1 ou 3, um negócio assim. Está escrito lá que o apóstolo Paulo, ele disse que se alguém vier, né, pregando outro evangelho que não seja segundo as escrituras, de acordo, né, com as sãs palavras de Jesus Cristo, que seja anátema. Então, o evangelho de Cristo, ele é uma bênção, é boas novas de salvação. Mas um evangelho errado, um ensinamento errado, pode ser ter uma maldição para a sua vida. E hoje em dia, o que a gente fica triste, no caso, os pastores, né, os pregadores, é ver o povo que eles, às vezes, eles não buscam o conhecimento. Eles não buscam procurar saber se aquilo que eles estão aprendendo realmente está escrito na Bíblia. E isso aí é uma coisa muito importante, a pessoa analisar tudo. Peraí, pregar, mas é desse jeito mesmo? E também, que nem você falou, né? Às vezes a pessoa vai lá na Bíblia, né? E ela lê e ela interpreta aquilo ali da maneira dela. Muitas das vezes, essa interpretação pode estar correta ou pode estar errada. Por isso a importância. Eu li a Bíblia, não entendi isso aqui direito, eu estou com uma dúvida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar ao meu pastor, vou perguntar à minha pastora. Eu acho muito lindo quando as pessoas chegam perto de mim e perguntam, né? Pastora, esse aqui, o que quer dizer? Que a gente vai orar a Deus, né? Buscar uma orientação do Espírito Santo. Um dia desse na igreja, veio uma pessoa me falar um trecho da Bíblia, mas era um trecho da Bíblia, mas totalmente contrário. Distorcido. Aí a pessoa falou comigo, eu tomei um susto. Ela falou, não é assim, pastor, e tal. Eu falei, não é assim não. Onde você leu isso? Aí, ali tal lugar assim, assim. Eu falei, olha, essa palavra que você leu quer dizer isso, isso e isso. Aí a pessoa, eu já entendendo tudo errado. E olha que eu quase ensinei para uma pessoa assim errada, ainda bem que eu não ensinei. Porque a gente tem que analisar, é uma coisa, a Bíblia, não existe ninguém no mundo, eu conheço, sou especialista na Bíblia. Não, a Bíblia é uma coisa muito profunda, gente. Os anos, né, vai fazer 10 anos que eu estou de ministério, que eu estou pastoreando. Mas quem dera que eu conhecesse um pedacinho da Bíblia. A Bíblia é algo muito profundo, é algo que o Espírito Santo de Deus, somente Ele para desvendar o mistério da Bíblia. Tem horas que eu estou pregando na igreja e Deus me usa de uma tal maneira que eu fico assim de boca aberta com aquela revelação, porque nem eu sabia. Saiu ali na hora. A Bíblia diz que não sois vós que falarais,
mas é o Espírito do Pai, é que ele fala em vós. É ele que usa, né, dá o discernimento e usa para a pessoa poder ensinar a palavra. Então, um entendimento errado, um ensinamento errado pode, infelizmente, levar a pessoa a perder uma bênção, ser prejudicada na vida dela. Por isso que é importante a gente buscar, a Bíblia diz, né, para a gente buscar o conhecimento, né? Exatamente. Então, e assim, mas vamos lá. Como é que a gente vai saber se uma pessoa está pregando a Bíblia? Como é que eu vou saber se o que ela está falando está exatamente correto? Como é que eu vou saber, por exemplo, a Bíblia, o que está escrito está certo. Jamais a palavra de Deus vai estar errada. Tudo que está escrito na Bíblia está certo. Mas como que eu sei que uma pessoa está interpretando aquela passagem de maneira correta? O primeiro ponto que você deve levar em consideração é: a Bíblia nunca discorda dela mesma. Então, se alguém pegar um versículo isolado e interpretar de uma maneira que discorda de outra coisa que a Bíblia nos ensina, então essa interpretação pode estar errada, porque a Bíblia ela jamais discorda dela mesma. Deus não vai mandar numa página, por exemplo, você amar o seu próximo e na outra, nem todos, não. Entendeu? A Bíblia ela não discorda dela mesma. Tem até a questão do Antigo Testamento, Novo Testamento, mas, gente, é Bíblia. Ela não discorda dela mesma, tá? Jesus, ele não veio trazendo um novo evangelho, não. Jesus, ele só esclareceu o evangelho à base da graça e não mais da lei, né? Então, assim, ele veio trazendo mais luz à palavra, não é que ele veio cancelando nada, não. Então, a Bíblia, ela nunca discorda dela mesma. Então, a gente precisa... Eis a importância da gente conhecer cada vez mais a palavra. Não é que a gente, nossa, vai ter a Bíblia toda gravada na mente. Não. Mas é sempre importante a gente estar consultando ela. Foi o que aconteceu quando o apóstolo Paulo foi pregar em Atenas, se eu não me engano. Ele foi pregar o evangelho lá. E as pessoas daquele lugar, quando o apóstolo Paulo citava um versículo, eles iam olhar. Naquela época, a Bíblia ela era em pergaminhos, tá? A Bíblia não era em livros, era em pergaminhos. Então, o apóstolo Paulo citava, no livro tal, o profeta Isaías falou isso, por exemplo. Então, eles iam lá nesse pergaminho ver se realmente o que o apóstolo Paulo falou estava escrito. Então, a gente precisa ter esse desejo, né, de uma pessoa pregou tal coisa aqui, vamos ver se toda a Bíblia concorda com isso. E hoje em dia a gente tem a facilidade da internet, né, de pesquisar ali, então fica muito mais fácil da gente ver as concordâncias. Tem Bíblia hoje em dia que tem ali embaixo e tal. A gente consegue examinar a escritura com muita mais rapidez, né, e com muita mais praticidade. Então é importante. Primeiro ponto, como é que eu sei que a interpretação de um texto bíblico realmente é aquilo ali que Deus falou? É porque a Bíblia não discorda dela mesma. O segundo ponto, gente, que é muito importante a gente saber hoje em dia, é a questão do testemunho que aquela pessoa carrega. Porque, como eu falei, qualquer pessoa pode pegar a Bíblia, ler e interpretar da maneira dela. Só que o que vai nos levar a ter mais confiança em ouvir alguém pregar o evangelho é o testemunho que ela carrega. Saber, né, o encontro que essa pessoa teve com Deus, saber, né, as experiências que ela teve com Deus, o legado dela. E isso é bíblico, tá, gente? Porque assim que o apóstolo Paulo começou a pregar, se você vê nas cidades onde ele ia pregar o evangelho, ele começava falando sobre o testemunho dele, a conversão dele, como que ele encontrou com o Senhor. Aí ele explicava, né, que estava a caminho de Damasco, e lá, né, ele viu uma luz e tal. Então o apóstolo Paulo, sempre antes ali, bem ali no início do seu ministério, ele falava muito sobre o seu encontro real, pessoal com o Senhor, o seu testemunho e tal. E eu também vi uma coisa muito semelhante a isso
que foi num livro que eu li, do Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Ele era um ex-ateu que se converteu. E ele começou na época onde ele era ateu, ele começou a entrevistar várias pessoas para comprovar realmente a existência de Cristo e tal. E o interessante é que no início de cada capítulo, de cada pessoa que ele ia entrevistar, ele deixava ali, nas primeiras páginas, a biografia daquela pessoa. E eu achei isso muito interessante, porque quando a gente via que a pessoa não falava só do que ela achava, a pessoa realmente dedicou anos ali estudando a respeito, por exemplo, da arqueologia bíblica ou da medicina e tal. Então a gente via que a pessoa realmente ela falava do que ela entendia. Então, o segundo ponto para a gente saber se o que a pessoa está pregando realmente é uma interpretação ali do Espírito Santo é saber um pouco mais profundo sobre a vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela vive o que prega? A gente, obviamente, não vai pesquisar a vida de um pregador, por exemplo, esperando que ele seja perfeito. Nossa, ele não faz nada de errado, ele nunca erra, ele nunca peca. Claro que não, somos seres humanos, mesmo quando somos chamados e temos um ministério. Só que essa pessoa ela tem que ter experiência com Deus, essa pessoa tem que ter vida com Deus. Ela precisa, a gente precisa olhar para um pregador e ver que ele está se esforçando em viver a palavra do Senhor. E eu estou falando isso aqui porque, como eu falei, nessa geração de internet que nós estamos, eu já vi muitas pessoas que nem cristãs elas são. E elas estavam falando da Bíblia, elas não são cristãs. Não buscam uma vida com Deus, mas elas pegaram um trecho bonitinho da Bíblia e estavam pregando, estavam falando da palavra. Mas não era uma pessoa que estava com uma vida em Deus. E isso é importante. Por quê? Porque esses aqui, eles interpretaram a Bíblia da maneira deles e perverteram alguns da fé. Então não é que só quem tem o Espírito Santo de Deus é que possa falar a palavra de Deus. Não. Mas uma pessoa que realmente tem se empenhado. E isso tudo é bíblico e eu posso mostrar para vocês. 2 Timóteo, aqui bem pertinho mesmo, a gente vai ver exatamente isso aqui que eu estou explicando para vocês. 2 Timóteo 3, lá no versículo 10. Aqui o Timóteo, ele era um jovem, né, pregador, que o apóstolo Paulo estava ali instruindo e preparando ele para o ministério. E olha aqui o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. 2 Timóteo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o que eu ensino. Olha só o ponto importante. O meu modo de viver, intenção, fé, paciência, longanimidade, amor, paciência. Então, percebe que o apóstolo falou? Você está seguindo a minha doutrina, o que eu ensino. E o meu modo de viver. Então, o apóstolo Paulo, ele não só apenas pregava a palavra, mas ele vivia a palavra. Então, isso é muito importante a gente analisar naquela pessoa que prega o evangelho para nós. Essa pessoa tem um testemunho com Deus, uma vida no altar, na presença do Senhor. Ela se esforça para pregar o evangelho, ela busca ser ali um exemplo. Isso tudo vai nos ajudar a saber se realmente a pessoa ela realmente está sendo inspirada pelo Espírito Santo de pregar ali o evangelho para nós. Mas será que isso não é exagero, sabe? Querer saber tudo, isso daí, importante é ouvir a palavra. É importante porque se trata da nossa salvação. A palavra do Senhor diz que muitos chegarão naquele grande dia e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome a gente não pregou, em teu nome a gente não expulsou demônios, em teu nome a gente não fez um monte de coisa. E o Senhor vai virar para eles e vai falar: se afastem de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, vocês pregaram o evangelho, expulsaram demônios, mas vocês não obedeciam a minha palavra. Vocês não viviam na minha palavra. Então é muito importante que a gente saiba, né, a quem nós temos ouvido, porque se trata da nossa salvação,
se trata, né, de uma chance única, porque quando Jesus vier não vai ter mais tempo de arrependimento. A gente precisa estar pronto para esse grande dia, que nós não sabemos quando vai ser. A gente não sabe. Jesus pode voltar hoje, amanhã, daqui 100 anos, a gente não sabe. Mas é de suma importância que nós já estejamos prontos para a vinda de Cristo. Então é importante a gente ouvir mesmo a palavra do Senhor, saber de quem nós estamos ouvindo a palavra de Deus, para que a gente possa ter assim um pouco de certeza da nossa salvação. E a gente vai, assim, de acordo com o que você está falando aí, o apóstolo Paulo também, ele disse, né, ele teve uma parte na Bíblia que ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que responsabilidade. Eu acho muito bonita essa parte, porque para ele chegar a mandar alguém ser imitador dele, e aí, se a pessoa imitasse, ele estivesse vivendo errado, ele ia, né, pagar até um preço por isso depois, né, no dia do juízo. Quantas pessoas imitou errado. Então ele sabia ali o que ele estava fazendo, ele sabia onde ele estava alicerçado. E outro ponto muito importante de você ter falado que a gente tem que saber quem a gente está ouvindo, se a pessoa vive ou não vive a palavra. Por quê? Isso é muito profundo, é muito importante, porque a palavra de Deus diz o seguinte, no Isaías 59, versículo 1, a Bíblia diz que as nossas iniquidades, ela faz uma separação entre nós e Deus. Os nossos pecados separam a gente de Deus. Então, se é uma pessoa que prega a palavra, mas ela vive no pecado, ela ensina o certo, mas ela faz o errado. Pode acontecer isso, a pessoa ensinar os fariseus eram assim. Os fariseus Jesus assim. mesmo falou, faz o que eles pregam, mas não imita as suas obras. Não imita eles, entendeu? Ó o som aí. Isso é forte. Então, os fariseus e os mestres da lei, saduceus, aquele pessoal, eles faziam isso. Eles ensinavam, eles queriam ensinar o certo, queriam ser tudo os sabichão. Para ensinar, eles ensinavam que era uma coisa, mas eles não viviam aquilo ali. Meu Deus. Aí o resultado disso, presta bem atenção, por eles pregar e não viver, eles viviam no pecado. Pastor, mas como é que a senhora sabe, pode julgar aí? Gente, não é julgar não, a gente via que eles viviam no pecado, eles perseguiram Jesus, eles crucificaram Jesus. Pelas obras, né? Eles julgavam os outros, eles queriam apedrejar aquela mulher lá perto. Eles eram odiosos, eles queriam então a gente está vendo que eles viviam no pecado, o próprio Jesus dizia isso, entendeu? É verdade. Eles crucificaram o Filho de Deus. Então eles pregavam uma coisa, mas eles viviam outra. Entendeu? E por eles viverem no pecado, eles viviam numa vida separada de Deus, achando que estava perto, né, na mente deles. Mas eles viviam separados de Deus. Qual o resultado? O resultado é que a pessoa, quando prega, mas ela vive em pecado, ela está separada de Deus. E separada de Deus, ela não pode ajudar ninguém. Vê que no meio dos fariseus, ninguém era curado. Ninguém. Tu não vê dizer, o fariseu orou, o paralítico andou. O fariseu, o judeu lá, o pessoal lá, daquela época lá, eles orou, um cego enxergou. Tanto não acontecia isso, que o Nicodemos, que vivia no meio deles, ficou curioso de querer saber, mas veja, que nova doutrina é essa? Que os demônios saem e as pessoas são curadas. Eles ficaram assim maravilhados. Mas qual era o problema, a diferença? A diferença é que quem prega o evangelho para a pessoa, para você, essa pessoa tem que andar realmente com Deus. E se ela andar com Deus, não é só ela pregar o evangelho, ela não pode viver no pecado. Se ela viver no pecado, ela está separada de Deus. E separada de Deus, se ela está, já fala a palavra, separada de Deus. Como é que eu vou orar e uma pessoa vai ser curada? Como é que eu vou orar? Uma pessoa vai ser liberta? Como é que a minha pregação não vai ter peso, não vai ter uma essência para libertar uma pessoa, porque é o Espírito Santo que usa você. E se você estiver no pecado, ele não tem como usar. Então, o resultado disso, pregação vazia,
como se diz, é só uma emoção, aleluia, glória, mas cadê o peso para libertar, né, da palavra? Que a palavra liberta, né? Que cria aquele temor, aquela santidade, aquele arrependimento no coração do pecador, que cria aquela cura, aquela fé. Tem muita gente que às vezes não chegou ainda a alcançar o milagre porque falta fé. Às vezes não é culpa do pregador, às vezes é a culpa que a pessoa ouve pouco. Mas quanto menos você ouvir, menos fé você tem. Às vezes o seu milagre precisa de uma fé maior. Então, como você falou aí, não tem como Jesus usar uma pessoa, entendeu? Que ela está no pecado. Então, pode ser palavras lindas, porque os fariseus, mestres da lei, saduceus, eu imagino que eles falavam muito bem, porque eles eram mestres da palavra de Deus. Eles eram escribas que escreviam a Bíblia. Então, eles deviam saber falar muito bem, deviam, sabe, abrir a Bíblia e dar um show de Bíblia. Só que não tinha milagres, não tinha cura, não tinha nada disso, porque faltava ali comunhão com Jesus, faltava o Espírito Santo de Deus. Então, isso que a gente está estudando aqui é muito sério. Quem você ouve, isso é muito sério. Você pode ouvir uma pessoa que está em comunhão com Deus, ela tem algo para te dar. Ela tem algo do céu para te oferecer. Ou você pode usar pessoas que estão falando, mas é pessoas vazias, que não tem aquela essência. O coxo da Porta Formosa, aconteceu isso. Ele estava lá no templo, na porta do templo, ali dentro tinha saduceus, tinha mestre da lei, tinha sacerdote, tinha pessoas ali consideradas estudiosos da Bíblia, que pregavam que era uma coisa, mas o homem continuava coxo, porque eles tinham a palavra, mas eles não tinham o Espírito Santo, eles não tinham comunhão com Deus para aqueles enfermos ser curados. E já veio Pedro, o Paulo e o Pedro e João, que eram homens, aliás, até iletrados, eles não sabiam nem ler e escrever, analfabetos, mas eles tinham comunhão com Deus, eles andavam em santidade. Aí ele disse, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E o homem andou. Ele sempre foi coxo, gente. Há mais de 40 anos esse homem. Então as pessoas que estavam lá só na religiosidade, não tinha aquela intimidade com Deus, não tinha aquela comunhão com Deus, ficaram assim de boca aberta de ver que dois homens simples, humildes, mas eles eram realmente de Deus, eles carregavam a essência, eles tinham comunhão com Deus. Você com Jesus, vai acontecer as coisas, porque é o Espírito Santo de Deus que faz o milagre. Mas a pessoa sem Jesus, por mais que ela fale bonita, ela pode fazer o que ela quiser. Não tem o milagre, porque o milagre é o Espírito Santo que liberta, é o Espírito Santo que cura, é o Espírito Santo que, o poder dele que manda os mal sair, né? Então, aí você tira essas duas, é só você parar para analisar sobre essas duas religiões, né? Esses dois evangelhos, o evangelho de Jesus. Olha a diferença que ele e os discípulos faziam, mortos ressuscitavam. Agora vai pegar o dos fariseus, daquelas pessoas que só tinham letra, mas vivia no pecado e não tinha intimidade nenhuma com Deus. Ali não acontecia nada. E hoje em dia, pessoal, isso ainda existe. Isso não é uma crítica, nem falando mal da igreja de ninguém, claro que não, mas existem igrejas que as pessoas falam muito bonito, é lindo, aquela coisa toda, mas não acontece nada. Ninguém é liberto, ninguém é curado, nada acontece. Porque ali está tendo a palavra, mas às vezes tem lugar que falta. Aquela pessoa que está pregando para você, ela tem que estar em comunhão com Deus, ela tem que estar com Deus para poder determinar um milagre na sua vida. Se ela não estiver com Deus, ela estiver em pecado, ela vai falar coisas lindas para você, mas não vai acontecer, porque está faltando Deus. E já existem lugares que às vezes não tem nem tanta coisa, como eu, por exemplo, uma igreja, quando eu comecei a frequentar a igreja que eu tô, lá era humildezinho, chão de grosso ainda, parede toda no tijolo, mas assim que eu cheguei lá, eu já encontrei um evangelho que me libertou da bebida, do cigarro, das drogas, da mentira, me batizou com o Espírito Santo. Gente, foi uma obra linda que Deus fez na minha vida, porque ali
eu encontrei Jesus através do pregador e do pessoal lá, entendeu? Eu estava em comunhão com Deus, glória a Deus. Eu escutei a pessoa certa, entendeu? Eu escutei a pessoa certa. Então, nós vemos aqui que o primeiro ponto é sobre como a gente saber se a interpretação que aquela pessoa está tendo da Bíblia é realmente de Deus. O primeiro ponto é, a Bíblia precisa estar em concordância. Aquilo que a pessoa fala não pode discordar de outra coisa que a Bíblia fala. Tem que estar em concordância com um todo, né? Não isolado algo ali, mas tem que estar totalmente no contexto bíblico. O segundo ponto é, a pessoa precisa viver o que ela prega, né? A segunda maneira da gente saber se aquela interpretação bíblica ali realmente está vindo de alguém ali que está realmente pregando o verdadeiro evangelho, é porque essa pessoa está vivendo o evangelho. E o terceiro ponto é, essa pessoa precisa ter o Espírito Santo. Por quê? Mas a pessoa é formada em teologia. Mas como que eu vou levar em consideração uma pessoa que estudou sobre Deus mais do que uma pessoa que tem experiência com Deus, intimidade com o Senhor? Então, assim, eu poderia estudar sobre Deus e ter ali, eu estudei sobre Deus e tal, tenho a teologia. Ok, só que, olha só que incrível é você ouvir a palavra através de alguém que ela não apenas estudou sobre Deus, ela conheceu Deus face a face. Por quê? Ser selado com o Espírito Santo, isso é algo que você não vai receber de uma outra pessoa. Isso é algo que você só recebe de Deus. Só Deus pode selar alguém com o Espírito Santo. Então, se uma pessoa ela recebeu o Espírito Santo de Deus ali, do próprio Deus, então ela tem muita intimidade com o Senhor, ela tem comunhão com Deus. Então, concorda com o que a Bíblia diz, que não é a pessoa quem vai falar, mas é o Espírito Santo que vai falar através daquela pessoa. Então, se ela é selada com o Espírito Santo, isso é um sinal de que ela teve um encontro com o Senhor. Ela teve um encontro ali com o Senhor. Então, o Espírito Santo tem muito mais facilidade de usar ela. E também porque o Espírito Santo, em nós, ele vai nos guiar de uma maneira que a gente não vai falar nada de nós mesmos. É muito mais difícil alguém que foi selado com o Espírito Santo ter uma interpretação bíblica da carne, da sua própria carne, porque ela tem o Espírito Santo ali. Então, se ela meio que sair ali um pouco do Espírito e querer falar algo da carne dela, como o Espírito de Deus está nela, ele mesmo vai falar, olha, não é bem assim. É o Espírito da verdade. Isso aí. Fala isso, ele então, é o Espírito da verdade. Então, ele vai, mesmo se a gente sair um pouquinho, ele vai sempre conduzir a gente de volta para a verdade. Isso aí, porque o Espírito Santo vai conduzir o pregador. Então, se o Espírito Santo ele não vai deixar o pregador sair ali da verdade, então esse pregador tem muito mais chance de pregar o certo para nós. Agora, se uma pessoa, não, mas eu estudei sobre Deus, eu tenho bacharel, eu tenho teologia e tal, mas a pessoa não tem o Espírito Santo, gente, ela pode muito bem interpretar ali segundo a carne dela, segundo o próprio estudo, o entendimento dela. Entendeu? Então, assim, é muito mais fácil essa pessoa, por mais que ela tenha muito estudo, ela tem muito mais facilidade de sair ali do segmento do espírito. Então, eu acho que a teologia, no caso, ela seria apenas uma ferramenta em que o Espírito Santo poderia usar a mais, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha muito conhecimento bíblico, porque antes de se converter, ele era um fariseu, então ele estudava as leis, os profetas, desde muito novo. E o próprio Deus pegou todo esse conhecimento dele e usou através do Espírito Santo, né, para ele pregar. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele chegou à conclusão de que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E ele também disse, o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela transforma, né? Então a teologia, ela poderia ser, sim, uma ferramenta usada pelo Senhor, mas só a teologia pura
ela não garante que essa pessoa realmente está sendo usada e dirigida pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Então, o terceiro ponto que a gente pode analisar é: essa pessoa é selada com o Espírito Santo? Porque se ela for, quer dizer que já é um testemunho, né? Do que a gente falou anteriormente. É um testemunho de que essa pessoa, ela teve um encontro real com Deus. Porque ninguém mais pode selar uma pessoa com o Espírito Santo, a não ser o próprio Deus. Então, vamos dar aqui seguimento. Eu acho que o meu microfone desligou. Vamos dar aqui, Foi assim, continuar... Não, foi não. Vamos dar aqui seguimento ao restante dessa mensagem. Vamos repetir aqui o 10, tá? 2 Timóteo 3, 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Isso aqui também é um ponto muito importante. Aleluia. Agora tá. Isso aqui também é um ponto muito importante, tá? Mas os homens maus Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Isso aqui também a gente precisa entender, porque muitos pregam, interpretam a palavra de uma maneira errada, mas eles são tão convictos no que eles estão ensinando, eles falam com tanta certeza, que eles podem acabar enganando alguns. Porque eles mesmos, às vezes, são enganados. Eles pregam aquilo ali, uma mentira, vamos dizer, como se fosse verdade, porque eles mesmos acreditam na própria mentira. Então, muitos... Ou foram ensinados também errado. A pessoa ensinada errado, ela vai agir errado. Suponhamos que, quando eu era nova convertida, por exemplo, se alguém pregasse qualquer coisa ali pra mim, eu ia acreditar na pessoa. Então, eu poderia sair dali, tipo, não, gente, eu aprendi assim, então essa é a verdade, e talvez não fosse. Mas, graças a Deus, o Senhor nos enviou para um ministério onde realmente prega o verdadeiro evangelho. Então, a gente já, desde o início, começou a aprender ali direitinho. Então, a gente precisa ter cuidado com isso também. Mas a pessoa prega com tanta certeza, com tanta convicção, mas às vezes ela mesma já foi enganada antes e ela só está levando aquele engano ali adiante, entendeu? Então aqui no final diz, enganando e sendo enganados. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Gente, presta muita atenção nesse versículo, que ele é muito poderoso. Versículo 14. 3. 2 Timóteo 3, 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Sabendo, gente, de quem o tem aprendido. Obviamente, o que nós aprendemos vem do Espírito Santo, vem de Jesus, mas é através de uma pessoa. Então, tá vendo como a Bíblia ela enfatiza essa questão da gente saber de quem nós temos aprendido? Então, é muito importante a gente analisar a quem temos ouvido. Aquela pessoa tá pregando realmente a verdade, ela está vivendo o que ela prega. A gente precisa levar tudo isso em consideração. Versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Aqui ele falou, né, Timóteo, você já conhece a letra, as sagradas letras, né, a palavra de Deus. Então, por mais que a gente tenha ali
um pregador muito usado por Deus, cheio do Espírito Santo, que está nos ensinando. É de suma importância também que a gente leia a palavra. Não é tipo, eu vou ler porque eu vou interpretar, que eu vou pregar, nem sempre. Mas todos nós, como discípulos de Cristo... Até para conhecer se realmente o que você está ouvindo está na Bíblia, exatamente. Né? É importante nós, como filhos de Deus, discípulos do Senhor, a gente leia. Gente, é só ler para saber que está escrito, entende? Porque muitas das vezes, não é que a gente vai gravar a Bíblia, mas a gente vai guardando ali um pouco, a gente vai se familiarizando. Então, se a gente ouvir algo muito bizarro assim, ao contrário da palavra, o Espírito Santo vai conseguir trazer à nossa memória aquilo que a gente já leu, aquilo que a gente já sabe, está escrito. Então, a gente vai conseguir ter esse parâmetro de avaliação. Tipo, e a confirmação também, né? Você ouve uma palavra e depois você vê lá, o pastor pregou isso aqui outro dia. Exatamente. Porque não é só conhecer os que não são de Deus. É importante a gente também confirmar aqueles que são de Deus. Tipo, você chega em casa, você tá lendo lá e uau, meu pastor realmente pregou isso na igreja. Nossa, isso aqui concorda muito com o que a pastora falou. Então o Espírito Santo vai poder usar a própria palavra para te confirmar se quem você está ouvindo realmente está com ele ou não. Amém? Então, no versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, que é responder, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Eu queria chamar a atenção para o versículo 3 aqui do capítulo 4, que diz: amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, segundo seus próprios desejos carnais. Só um minutinho antes de você ir para essa parte. É que nem você estava falando, né? Da importância de você ouvir. O Jesus, Deus, tinha uma mulher na Bíblia, a Lídia, que ela ia para a igreja, ela ouvia, mas ela ainda não era salva, nem ela, nem a família dela. E Deus, ele abriu o coração de Lídia para que ela ficasse atenta ao que Paulo pregava. Eu acho legal essa passagem. Por quê? Porque Deus abriu o coração dela para ela entender o que um homem, o Paulo, ele falou exatamente o nome do homem, o que Paulo pregava. Mas, pastora, por que Deus tinha interesse de que ela ouvisse o Paulo? Não podia ser o que o discípulo pregava, qualquer... Não. Porque Deus, ele estava precisando falar com aquela mulher através do Paulo. Deus estava usando o Paulo. Por isso que Deus queria que ela ficasse atenta que Paulo estava pregando. Não é que Deus faz acepção de pessoa, porque o Paulo foi preparado para aquilo ali. O Paulo, ele estava pronto para ser usado. Tem isso também, nem todo mundo está preparado. Tudo é uma preparação. E a gente vê também aquela passagem, né, do profeta Elias, quando ele fez aquela oração para cair fogo do céu. Todo mundo acha lindo. Ele orou, caiu fogo do céu, que legal. Mas para que caiu fogo do céu? Se não tinha necessidade de cair fogo do céu. Você está entendendo? Mas por que caiu fogo do céu? Aquilo foi um sinal, que ele pediu um sinal a Deus, para que o povo que estava ali cresce
que ele estava sendo usado por Deus, porque havia naquele mesmo lugar 400, não era pouco não, 400 profetas de Baal, que profetizavam e ensinavam o povo tudo errado. Eram profetas, falsos profetas, profeta de Baal. E estava iludindo, enganando o povo. Então, era 400 profetas de Baal e só o Elias que era realmente um verdadeiro profeta. Então, ele fez essa oração pedindo, né, ao Senhor que fizesse esse sinal notório para que o povo visse quem era ali o verdadeiro profeta e quem era o falso profeta, porque o povo estava se deixando levar pelo engano, pela mentira. Então, pessoal, você está vendo a importância de você ouvir a pessoa certa, e também tem os sinais. A Bíblia diz: esses sinais seguirão os que crerem. Quando Deus também enviou Moisés, ele falou: Moisés, eu vou te dar poderes, sinais que você vai usar no meio do meu povo. Então, a Deus, ele também confirma a palavra dele, está usando aquele pregador, porque aquela igreja ali você vê milagres, pessoas curadas, demônios são expulsos, pessoas são libertas, você está vendo a mão de Deus através daquela pessoa. Os 400 profetas de Baal, que no caso não estavam sendo usados por Deus, eles passaram toda a noite ali, se cortaram, se rasgaram, Baal, 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 não caiu fogo do céu. Mas o verdadeiro profeta, ele orou e o negócio aconteceu. Então a pessoa, quando ela é de Deus, ela ora e o negócio acontece. Agora, quando não é de Deus, a pessoa ora e não acontece. Entendeu? É claro que muitas das vezes, por que essa pessoa de Deus orou ali, o Bernardino foi curado e eu não fui? Depende também da fé da pessoa. Porque o próprio Jesus Cristo, você acha que Jesus não pode fazer um milagre? Jesus é o próprio verbo, Jesus é a própria palavra. Jesus, ele é capaz de mudar qualquer situação, mas teve um lugar, uma cidade onde ele nasceu, onde ele cresceu, que ali ele também não pôde fazer. Não que ele ele não podia porque ele não tinha poder. Não, ele não pôde fazer ali obras maravilhosas e estava admirado da incredulidade do povo. Então ali o próprio verbo, a própria palavra, o próprio poder de Deus estava ali. Mas o povo, com a incredulidade, eles acabaram anulando ali o poder de Deus por causa da incredulidade deles, entendeu? Mas aqueles que creram, Jesus saiu fazendo milagre em todo canto. Então tem essa diferença também. A pessoa, quando ela é de Deus, ela vai orar, ela vai buscar Deus e a gente vê resultado, né? Verdade. Esses sinais seguirão, né, aos que crerem. Então, aqui no versículo 2 Timóteo 4:2, ele diz, né, que pregues a palavra. E aí ele segue dizendo lá no versículo 3, né, que porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, aquilo que está escrito, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É o que mais a gente tem visto hoje em dia, principalmente no campo da internet, onde temos dois pontos assim, né? O primeiro é aqueles que não nem falam versículo, só vai mesmo em fábulas, em histórias e tal, e coisas emocionantes e tal, e traz ali, às vezes, um ensinamento de alguma coisa e tal, né? E também tem aqueles que... E o inimigo, gente, às vezes eu fico analisando, meditando um pouco sobre isso, é que o inimigo, ele é muito astuto. Então, assim, por ele saber que muitos cristãos, eles seriam, assim, maduros para entender que tem que ouvir a palavra, né? Então, não ia dar ouvidos para fábulas, para essas historinhas, né? Então, muitos cristãos, historinha não quer ouvir. Mas aí, se ele chega com a palavra, quem é que vai duvidar? Qual é o cristão que vai duvidar, né, de ouvir uma palavra? Claro que não, a gente vai achar que se tá escrito, tá lendo ali, mas a gente tem que levar em consideração que até o diabo falou, está escrito,
e citou um versículo para Jesus, mas estava mandando Jesus se suicidar, né? Falar, Jesus, está escrito que se o senhor tropeçar na pedra, o senhor vai mandar os anjos. Então, se joga, meu filho, se lança aí abaixo. Então, assim, estava escrito realmente isso, está no Salmo 91, se eu não me engano, versículo 11. Realmente está escrito. Mas o contexto ali, o que ele mandou Jesus fazer, totalmente errado. Porque também está escrito, né? Como Jesus mesmo falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o inimigo, sabendo que muitos de nós não iríamos cair facilmente em fábulas, em historinhas e etc., o inimigo, ele tem usado essa estratégia de distorcer a palavra de Deus. Então ele usa uma pessoa para falar um versículo da Bíblia, só que quando a pessoa vai dar um ensinamento, faz igual o diabo, lança-te daqui abaixo. A pessoa vai lá e dá um ensinamento que contradiz a Bíblia. Tá vendo como se encaixou certinho, né, o que a gente acabou de falar, que a Bíblia ela não se contradiz. Então o que o inimigo mandou Jesus falar estava totalmente ao contrário com o restante da Bíblia. Então, nada a ver aquilo ali. Então, a gente precisa analisar essa questão do que a gente ouve ali. É a palavra, está escrito, mas o ensinamento está em concordância ali com a palavra? Não é segundo a concupiscência? Um exemplo claro, né? Bem assim, um exemplo assim que a gente que é bem comum hoje em dia, é a questão da bebida alcoólica, né? Muitos pegam ali versículos onde a Bíblia fala sobre o vinho, né? O próprio apóstolo Paulo deu a Timóteo mesmo a orientação dele beber vinho, porque ele tinha muitos problemas no estômago. Só que o vinho daquela época era o suco da uva puro. O álcool foi surgir bem depois e tal. Então isso aí ninguém explica. Só pega esse versículo isolado, beba vinho, e te aconselha a você beber uma bebida alcoólica. Mas tem outros textos da Bíblia que diz, não se dê muito ao vinho, né? Não se dê não se embriagueis e tal, porque é onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E assim, a gente sabe que uma pessoa que ela se entrega às bebidas alcoólicas, ela perde ali a linha de raciocínio e ela faz um monte de coisa antibíblica, né? Então a gente já tá vendo que, obviamente, beber bebida alcoólica não o ensinamento. O Senhor falou sede sóbrio. Uma pessoa embriagada, ela não tá sóbria. Exatamente. Ela não tá sóbria, ela vai, entendeu? Ela vai fazer umas coisas totalmente fora da palavra. Então, assim, a pessoa pode pegar esse texto sobre vinho, tá na Bíblia, gente, mas ela distorce aquilo ali. Então, o inimigo, ele é astuto. Como ele viu que falar historinha e tal não estava funcionando mais, ele começou a usar algumas pessoas para falar realmente da Bíblia, só que tudo distorcido. Como a gente leu aqui no início sobre o Himeneu e Fileto, que ouviu ali uma palavra e ela distorceu tudo. Então, eis aí a importância da gente conhecer a quem nós estamos ouvindo, para que a gente possa ter ali essa certeza de que a gente está seguindo a palavra de Deus. Então, a gente já viu aqui que realmente existem muitos textos bíblicos onde nos ensina a avaliar realmente a pessoa que a gente está ouvindo. Não é assim, falou de Deus, falou um versículo da Bíblia, então é cristão, posso confiar 100%? Não, gente. Imagina se alguém confiasse, por exemplo, em Judas. Judas estava andando com Jesus. Mas... Bom, antes dele ter aquele fim, para todos os efeitos, ele era um discípulo. Vivia com Jesus para cima e para baixo. Mas ai de quem ouvisse um conselho de Judas, né? Tipo, pega aqui uma moedinha também da sacolinha. Então, assim, a gente precisa. Não, a gente não tá pecando, não, que aqui tá dizendo que a gente tem que dar, repartir com nossos irmãos. Repartir o pão. Ele vai pegar esse versículo aí. Não, Deus manda repartir o pão. Vou repartir. Digno obreiro do seu salário. Isso, é isso aí. Vou pegar o meu adiantado. Ele ia distorcer tudo lá, né? Então, gente,
A Bíblia nos ensina a gente não julgar. Então não devemos sair por aí apontando o dedo, esse é de Deus, esse não é de Deus, nada disso. Até porque o exemplo mesmo de Judas, né? Judas não estava ali andando no caminho da retidão, mas em nenhum momento, né, ninguém estava falando mal de Judas ali. Os discípulos não falavam mal de Judas, tipo, cuidado com esse daí, ó, falso crente e tal. Não. Isso aí é um ladrãozinho disfarçado. Não. Isso daí era assunto de Judas com Deus, eles estavam ali aprendendo com Jesus, seguindo Jesus e procurando fazer a parte deles, e eu creio, orando um pelos outros. Então, não é do nosso direito querer julgar, esse aqui é crente, esse é pastor de Deus, aquele ali não é, não. A gente só precisa avaliar a pessoa a quem nós estamos ouvindo, ou a pessoa a quem você pretende ouvir. Você precisa avaliar se essa pessoa é ou não de Deus, porque se trata da sua salvação, entendeu? Então não é assim, não julgueis, vou ouvir quem vier pregar para mim. Não é assim que funciona também, gente. Tem que analisar a sabedoria do Espírito Santo. Então, não é esperar também perfeição. Ou a pessoa então vai pregar o evangelho, tem que ser perfeita, Não. A gente vai ver isso aqui também na Bíblia. Em 1 Timóteo, hoje a gente só está em Timóteo. Não cortando o que você está falando, isso aí também é importante, pessoal, que me veio uma coisa aqui na mente. Tem pessoas que às vezes ela se apega e se aperfeiçoa ao pastor, à pessoa que está pregando. Sim. Entendeu? Então, eu já vi pessoas dar ensinamentos errados e não quer mudar. Porque se apegou àquela pessoa que prega para ela, mesmo sabendo que está errado, que o que ela está pregando está fora da Bíblia. Não, mas esse aqui esse aqui é o meu pastor, esse aqui é o meu pastor. Só por um carinho com a pessoa. Então, isso é errado? Você tem um carinho com a pessoa? Não é errado. Você tem um carinho, você tem que amar todos. Mas peraí, gente, a questão de ensinamento da palavra, a gente não pode se deixar levar assim. Porque é que nem ela falou, isso é muito sério, isso se trata da nossa salvação. Às vezes pode ter um pastor, não vou muito com a cara, sei lá. Tem gente que fala que o santo não se bate, né? É o inimigo que faz isso. Mas assim, por exemplo, aquele pastor ali eu gostava mais do pastor fulano de tal. Esse aqui não é tão coisa que nem era o outro. Mas você tem que analisar se essa pessoa está pregando a verdade para você. Se ela está pregando a palavra, aceita o evangelho de Cristo que está vindo pelaquela pessoa. Porque nem Deus, ele olha para a aparência, para negócio de pregação, não. Porque quando ele foi escolher o Davi, aí o pessoal, não, esse aqui tem poste de rei e tal. Ele falou, não, Samuel. Porque Deus, ele não olha a aparência, ele olha o coração. Então, muitas das vezes a pessoa quer escolher quem ela vai ouvir pela aparência da pessoa. E está errado. Você tem que ver pela palavra carisma, de Deus. Né? Pelo carisma, o jeito. Não, mas esse pastor, essa pastora é muito abençoada. Pode ser um amor de pessoa com você. Você pode continuar amando ela. Mas o evangelho, se você está vendo que aquele evangelho está errado, você tem que ir para o evangelho certo. Porque senão se trata da sua salvação. Já pensou se você perder a sua salvação? Porque, não, eu gosto tanto dessa pessoa aqui, mesmo que ela ensine errado, mas eu me apeguei a ela. Mas e o dia do juízo? Quando você tiver que estar frente a frente com Deus e você não aprendeu certo. Tem que ver isso, entendeu? Isso é muito sério. Por mais que a gente goste da pessoa, de quem está pregando ou não, a gente tem que ver se realmente é a palavra de Deus que está sendo pregada. E outro ponto muito importante também que você falou e me chamou a atenção é o seguinte, que tem duas coisas que é errado, que a gente tem que consertar, né? Uma delas é quando você ouve a palavra, o evangelho errado. Você acredita no evangelho que está errado. Isso é um problema, né? Que aí atrapalha muito. E tem a pessoa que ela aceita o evangelho que é errado, que é um erro, né? Que tem que acertar. E tem aquelas que não aceitam o certo. Entendeu? Já tem aquelas que às vezes o pastor está pregando o certo, mas a pessoa não concorda com a Bíblia. Esse aqui o pastor pregou, mas eu não concordo. Esse aqui ele pregou, mas eu concordei. Mas isso aqui eu também não concordo. É como a Natasha falou. A Bíblia, ela se bate uma coisa com a outra.
Não tem como eu concordar com umas partes da Bíblia e não concordar com tudo que a Bíblia diz. Se eu não concordar com tudo que ela diz, tem algo errado em mim. Porque as escrituras, ela nunca vai estar errada. Entendeu? Então tem aquelas pessoas que, tadinhas, elas se perdem porque elas ouvem o evangelho errado. E tem aquelas que elas se perdem porque elas não aceitam o verdadeiro evangelho. Talvez já aprendeu errado, ou que nem o nosso pastor fala, né? Ela já fixou na cabeça dela que é daquele jeito que ela entendeu e ela não quer aceitar o certo. E a palavra de Deus diz o seguinte: como andaram dois juntos, se não estiver de acordo? Para a gente andar com Deus, a gente tem que concordar com o que Ele fala através da Bíblia. Isso daí foi o que aconteceu com os fariseus, né? Porque tem uma passagem que está dizendo que eles anulavam a palavra de Deus por causa das suas tradições. Então, assim, nós como seres humanos, a gente se apega aos nossos primeiros ensinamentos, aos nossos primeiros hábitos. Então, quando a gente se converte, começa a aprender a palavra de Deus, naturalmente, né, vai existir uma relutância em nós de querer mudar. Porque a gente não vai querer abrir mão, muitas das vezes, dos nossos hábitos, das nossas manias, da nossa maneira de pensar, né? Ai, eu sempre pensei assim, eu sempre achei assim. É o que acontece muitas vezes daquela pessoa que ela fala, eu nasci assim, vou morrer assim, né? E nós não podemos ser assim em relação à palavra de Deus. A gente vai precisar deixar que a palavra quebre, né, as nossas tradições, a nossa mentalidade, deixar que ela nos transforme de dentro para fora, né, para que a gente possa alcançar a nossa salvação. Que você fala, eu nasci assim, vou morrer assim, mas você tem que quando depois que você nasce, a Bíblia diz que é aquele que não nasceu da água do Espírito. Então você nasceu, aí depois você tem que morrer no batismo, você tem que morrer para si mesmo e nascer novamente do Espírito. Se você morrer, nascer e morrer assim, você nem nasceu de novo. Hein? Como é que você vai embora sem conhecer Jesus de verdade? É verdade. Eu acredito que quanto mais tarde a gente conhece o Evangelho, né, a gente é mais complicadinho da gente querer abrir mão daquilo que a gente, sabe, viveu a nossa vida toda. E que abrir mão de tudo aquilo ali pelo Evangelho vai ser uma coisa que você vai ter que buscar mais força no Espírito Santo para conseguir se deixar ser moldado, porque a gente muitas das vezes se apega, né? Ah, mas esse foi o ensinamento do meu pai, ou foi o ensinamento da minha mãe, ou de alguém assim tão querido. E aí a nossa carne já fica com aquela relutância e, obviamente, o inimigo já vai querer se aproveitar disso para querer endurecer mesmo o nosso coração, de não deixar a gente permitir que o Espírito Santo nos molda, né? E aqui no 1 Timóteo, capítulo 3, vamos ler aqui bem rapidinho, tem aqui alguns ensinamentos, mas vamos dar só uma lida mesmo, porque isso aqui também comprova o que a gente estudou até aqui, que é a questão da gente realmente conhecer aquela pessoa que está pregando o evangelho pra gente. E aqui tem uma lista, né, bíblica, ok? Do que essa pessoa, como essa pessoa deve ser ali, qual é o padrão que essa pessoa deve ter. E como eu falei aqui desde o início, não é que a pessoa vai ser perfeita, mas uma pessoa que ela foi chamada por Deus, como a gente falou, se uma pessoa ela foi chamada por Deus para pregar o evangelho, ela teve experiência com Deus. Ela teve preparo para poder estar ali pregando o evangelho. Então, como Moisés, né? Moisés, ele teve um encontro com Deus na sarça. Paulo, ele teve um encontro ali com Jesus, né? Isso. E outro, Pedro, eles tiveram um encontro com Jesus. Não foi assim de qualquer maneira. Exatamente. Então, um ponto até que você lembrou aqui é isso, que antes dos discípulos pregarem o evangelho, eles passaram 3 anos ali com Jesus, e quando Jesus foi para o céu, falou, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus não falou, vão lá e pregam o evangelho agora, tá tudo certo, ou vão lá e estudem isso aqui para você estar preparado, não. Ele falou, fiquem ali que vocês vão receber o Espírito Santo
e vão ser a minha testemunha tanto em Jerusalém até os confins da terra. Então tá vendo que para pregar o evangelho a pessoa realmente precisa ser selada com o Espírito Santo, porque esse foi o único ponto que Jesus falou: espera lá até vocês receberem o Espírito Santo. Aí então vocês vão começar a pregar o evangelho. E aqui nós vamos ver algumas coisas que a pessoa, ela, com certeza, uma pessoa que ela foi chamada por Deus, ela vai ter esses ensinamentos aqui. Porque antes dela começar a pregar, o Espírito Santo já trabalhou nela, o Espírito Santo já foi, né, conduzindo ela ali. Obviamente que o pregador, tá super pronto agora, perfeito? Não. Ele vai continuar aprendendo ao longo ali da sua jornada de ministério, mas com certeza ele já vai estar mais apto ali para poder estar pregando o evangelho, porque Deus não é um Deus de confusão. Ele não ia colocar uma pessoa para te ensinar que ainda tivesse assim, muito... não tivesse preparado. E isso aqui também está escrito, gente. Olha só que incrível. 1 Timóteo 3 diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, que é o cargo de bispo, né? Ou de pastor, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Vamos lá. Não é que a pessoa não vai ser, não é que a pessoa vai ser perfeita ou nunca vai errar. O que a gente interpreta aqui como irrepreensível? É uma pessoa que ela não vai ter necessidade de ser chamada a atenção toda hora. Por quê? Ela já recebeu o Espírito Santo, então o próprio Espírito Santo vai corrigindo ela. Então, a gente pode ver um pregador, por exemplo, que falou uma coisinha que não deveria, ou fez uma coisinha que não deveria, mas é aqui e ali. Não é algo insistente, permanente. Algo que alguém precise chegar nesse pastor e falar: pastor, o senhor já falou aí no culto mais 5 vezes uma coisa que não é muito legal e tal. Não, ele é irrepreensível, porque o pastor pode dar um deslize aqui e ali, mas ele não é uma persistente no erro, porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele corrige os pastores. Exatamente. Boa noite, João. Deus abençoe. Está dando a paz do Senhor, para Natasha. Amém. E para mim. A paz do Senhor, jovem. Então é isso aí. A pessoa que ela foi chamada para pregar, o Espírito Santo preparou ela ali, ela não tem necessidade, gente, de ser repreendida, porque, como a senhora falou, né? O próprio Espírito Santo ensina aquela pessoa. Ela tem... Tá vendo a importância dessa pessoa, ela ter comunhão com Deus? Inclusive, você falou isso aí, você me lembrou disso. Eu, que sou uma pastora, posso dizer que acontece isso. Às vezes, se eu chegar na igreja, pregar uma palavra, aí sentir que eu falei uma coisa que não era para não ter falado, ou de até, um jeito que não era. Ou até, por exemplo, estou atendendo uma pessoa, conversei com a pessoa, falei algumas coisas que não era. E eu, quando venho para casa, Jesus me corrige. Não era você ter falado isso. Ou não era para você ter agido desse jeito. Não era para você ter feito isso. E o próprio Espírito Santo ensina. Aí você já sabe, da próxima vez, você já não procura não cometer mais aquele erro. A unção, né, que a gente tem. Unção. Ou às vezes você fala com uma pessoa, igual eu estava lá na igreja, eu falei com uma pessoa, não falei por maldade, mas ficou chato o jeito que eu falei. Parecia que eu tinha dado assim, tipo, um fora na pessoa. Sim. Na mesma hora, o Espírito Santo, você falou de um jeito... Aí eu voltei atrás, eu falei: fulano, vem cá, rapidinho e tal, mudei de ideia, porque a própria unção, o próprio Espírito que está em nós, ele vai nos dirigindo ali, né? Isso aí. Então, isso aqui é o irrepreensível. Não é que a pessoa não erre ou que ela seja perfeita. É que ela tem comunhão com Deus, então o próprio Espírito Santo ensina ela. Ela não tem necessidade da igreja inteira. Imagina isso, gente. Um pastor onde a igreja tivesse que ficar repreendendo. Ô, pastor, tá errado aqui. Ô, pastor, tá ali. Então, não tem como. Se bem que tem também outro lado da história, né? Às vezes Deus está dirigindo aquele pastor, aquela pastora, mas o inimigo faz, às vezes, algumas pessoas da igreja, nem todas,
tentam jogar contra o pastor. Então faz ela enxergar que aquilo ali está errado. Por exemplo, Corá, Datã e Abirão, eles se rebelaram contra Moisés porque achou que estava errado o que o Moisés estava fazendo. Mas o Moisés estava sendo usado por Deus. O problema não estava no Moisés, o problema estava neles. Entendeu? O jeito de enxergar. Mas eu creio que a pessoa que ela tem esse sentimento, ela mesmo sabe quando ela tá errada, né? Ela sabe como. Eu acredito que uma pessoa que tem essa coisa de querer repreender o pastor, ou de, se eu tivesse ali, eu fazia, eu acontecia, eu seria diferente, a própria pessoa já vê que ela que não tá bem. Não é, o problema não é com o pastor, não é o pastor que não é de Deus. É ela que tá meia, né? Tem que rever ali ela mesma, né? Então, assim, o pastor convém que ele seja irrepreensível. Ele precisa ter ali o Espírito Santo para que ele seja ensinado pelo Espírito, para não ocorrer essa questão de os outros terem que ficar repreendendo ele. Então, irrepreensível é isso, não é que ele não erre. Marido de uma mulher, ou mulher de um marido, né? Porque hoje em dia existem pregadoras. Vigilante, sóbrio, que aí entra a questão de não beber, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, né? A pessoa, por mais que ela não faça, sei lá, uma teologia, alguma coisa, ela precisa ser apta para ensinar. Ela precisa conhecer ali a escritura, né? E ser dirigida ali pelo Espírito Santo. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, aquela pessoa que gosta de brigar, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Eu achei isso aqui muito, muito interessante quando eu li essa passagem, porque, assim, gente, Deus, ele pensa realmente em tudo. O que é neófito? Neófito é novo convertido, não novo convertido, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, a pessoa, para ela ser levantada ali para pregar o evangelho, mais uma vez confirma o que a gente falou. Essa pessoa precisa ter experiência com Deus, né? Então, ela não pode ser assim uma nova convertida, porque às vezes ainda está no início da caminhada, ela está num processo de conversão. Como é que ela vai ajudar outras pessoas a se converterem se ela ainda está começando ali a sua caminhada, né? Então, não é que essa pessoa, gente, não possa falar de Jesus. Existe uma diferença entre falar de Jesus, contar um testemunho, liberar uma palavra. Assumir um cargo maior. Outra coisa é você estar de frente ali de um ministério, você realmente ser levantada àquele compromisso ali de estar de frente de um ministério, entendeu? Então, Deus, ele mesmo, a palavra mesmo diz que Deus não nos dá nada que a gente não possa suportar. Então, como um novo convertido, né, a gente sabe que o ministério de pregar o evangelho é um ministério que exige muita responsabilidade, existe muito, muito desempenho ali e tal. Então, a pessoa nova convertida, ela tá começando ali a aprender com Jesus e entender tudo. Então, não é muito aconselhável essa pessoa já entrar assim de cabeça no ministério. Versículo 7. Convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Isso daqui é a escolinha do Espírito Santo, né? Isso daqui é o próprio Espírito Santo que vai ensinando aquela pessoa ali, preparando ela para estar de frente de um ministério. Às vezes, né,
Acredito que isso aconteceu com a senhora, né, que hoje em dia é uma pregadora. Eu não sou uma pastora, uma pregadora, nada disso, mas o Espírito Santo me deu um ministério com os jovens, então, de vez em quando, assim, eu estou pregando para os jovens, né, e tem agora aqui os nossos podcasts, que a gente tem esses estudos e tal. Então, aqui ele está falando, né, que eles mesmos sejam primeiros provados. Por quê? Existe uma escolinha do Espírito Santo para quem vai iniciar no ministério. Muitas das vezes a gente passa coisas dentro da igreja que a gente não entende. Às vezes a gente passa uma certa afronta para ver se a gente vai revidar, como é que a gente vai lidar com aquela situação. Porque se você, como um membro, você revida uma afronta, um insulto, imagina você sendo um pastor, uma pastora, revidando, né? Não, na verdade, uma pessoa, quando ela é chamada como pastor, com esse, ela é tentada de tudo quanto é jeito. Ai, ela é tentada de tudo. Lembra, quando Jesus começou o ministério dele, queria começar o ministério dele, o Espírito levou ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aquilo era uma preparação. Logo saindo dali, ele começou o ministério dele. Então, ele foi preparado. Aquilo ali é como se fosse essa preparação aqui. O que Jesus foi ali? Tentado de várias maneiras. Entendeu? Para que, tipo, se fosse uma prova, um teste. Vamos ver se ele está pronto. Porque quando você vai se tornar um pastor e uma pastora, você vai ser tentado de tudo quanto é jeito. Então, Deus prepara você para você resistir àquelas tentações. Por exemplo, uma pessoa que vai assumir um ministério. O diabo vai lá e tenta ela. Se for um homem, ele vai tentar o homem com várias vezes, com várias mulheres. Por quê? Ele tem que ser provado e aprovado. Porque se esse cara ele tem uma concupiscência, cai num laço desse, como é que ele vai ser um pastor? Porque o diabo pode usar alguém. O diabo pode usar alguém dentro da igreja. Entendeu? Para seduzir ele dentro da igreja, para causar um escândalo. Como a história daquele pastor, né? Que eu sempre conto lá na igreja, que ele era solteiro, pregava o evangelho, e a menina, o diabo começou a usar uma mulher dentro da igreja, começou a tentar ele, pastor, você é muito lindo, pastor que não sei o quê. E um dia ela pediu para levar ele até a casa dela. Ele foi lá levar ela e acabou caindo na tentação, dormiu com ela. E aí, quando ele chegou no outro dia na igreja, que ele foi pregar, que ele foi expulsar os demônios, manifestou lá um espírito de pombagira e envergonhou ele na frente de todo mundo. Você passou a noite comigo, fez isso, agora tu quer me expulsar? Na frente da igreja toda, ele envergonhado, ele entregou lá o microfone pro pessoal, ele sumiu, largou o ministério dele. Quer dizer, o diabo derrubou ele através de uma mulher. Por isso que ele tem que ser provado. Às vezes, não sei por que tanta tentação, não sei por que tanta mulher está dando em cima de mim, ou porque tanto homem está dando em cima de mim, mas não é, você tem que ser aprovado. Você não pode cair nesse tipo de tentação, porque um dia você vai estar de vez, você vai lidar com vidas. E o diabo pode usar no meio daquelas vidas, uma mulher, um homem, para tentar você. E a respeito de dinheiro, a mesma coisa. Você vai ter que ser uma pessoa que você não pode ter amor a dinheiro. Jesus vai te ensinar. E você tem que ser aprovado, porque o Judas, se o Judas estivesse na frente do ministério, igual o Pedro, por exemplo, que era líder, o Judas, ele ia roubar o dinheiro da igreja toda, entendeu? A igreja não ia pra frente, irmão. Ele não ia pagar aluguel, entendeu? Muito ruim. Ia acabar com a igreja. Então, por isso que a pessoa tem que ser primeiro, ela tem que ser provada, entendeu? Tem que ser uma pessoa humilde, não pode ser uma pessoa odiosa. A pessoa, o diabo manifesta, ela xinga alguém. Que nem eu já tive pessoas manifestado. Eu sei que não era pessoa. Até o próprio João Vitor, que está assistindo aí, ele lembra desse dia, que a mulher manifestada, eu te odeio, eu te odeio. Mas se é uma pessoa que não tem entendimento, vai pensar o quê? Que essa trancazida me odeia, não fiz nada com ela. Mas não era ela, era um espírito que estava falando através dela. Então, se a pessoa não for provada, não for testada, como é que ela vai assumir o ministério? Fica complicado. Corre o risco de, quando ela estiver lá, cair em tentação. É verdade. Por isso que ele já está falando aqui, ó, que
no caso de pastor, né? Ele já está até falando ali que seja marido de uma mulher, porque é melhor que ele tenha uma esposa, então, e que respeite a mulher dele, entendeu? Para não cair em tentação, senão já viu. É verdade. Isso daí até me lembrou do evangelista, né? O Billy Graham, que ele disse que assim que ele começou o ministério dele, ele reuniu ali toda a equipe, né, que ia estar junto do ministério dele, e eles falaram, olha, vamos anotar aqui no papel o que mais o inimigo usou para derrubar os grandes pregadores, para que a gente não cometa esses mesmos erros, para a gente estar sempre vigilante. E uma dessas coisas dessa lista era nunca ficar sozinho com nenhuma mulher. Nunca ficar sozinho com nenhuma mulher. Porque isso daí era o que mais o inimigo usava para derrubar os grandes pregadores. Não em relação a de que eles caíram em algum pecado, mas para criar os maus entendidos. Então, assim, se um pregador ficar sozinho com uma mulher em tal lugar, o diabo podia usar isso para criar uma mentira, um mal entendido, para manchar o ministério deles. Então, eles colocaram nessa lista, nunca ficar sozinho com nenhuma mulher. Então, ele casou cedo, Billy Graham casou bem cedo, mas ele tinha isso na lista dele e, graças a Deus, né? Foi um grande evangelista e nunca se ouviu falar nenhum escândalo desse tipo com o nome dele. Pois é, mas só que o que acontece? Uma vez o meu pastor, ele também chamou a gente lá no escritório, e ele falou que o pastor dele, que é o R.R. Soares, chamou ele uma vez e falou com ele para ele ter cuidado com 3 tipos de coisa no ministério dele. Uma era mulher, dinheiro e orgulho. Entendeu? Então, por quê? Porque isso aí já derrubou sim algumas pessoas na Bíblia. O orgulho derrubou aquele rei, né? Aquele Nabucodonosor, que ele começou a se orgulhar, aquela coisa toda. Essa questão de concupiscência, né? Isso derrubou. O rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que ele cometeu adultério com a Batseba. O Sansão, que era um homem solteiro, né? Era um juiz do povo de Israel. Gente, ele tinha uma missão linda, era um homem de Deus. Ele estragou tudo por causa de uma paixão errada com Dalila. Entendeu? E outra coisa, isso aí é o que o diabo usa, dinheiro, como ele derrubou o Judas. Então, ele usa essas estratégias. E eu estava lembrando aqui daquele pregador, que o pastor Mota fala muito sobre ele, acho que é Jimmy Sweden. E de tanto o pastor falar sobre ele, eu fui fazer uma pesquisa dele. E realmente deu para ver que ele era um evangelista muito usado por Deus, gente. Muito. Você tem que ver a multidão de pessoas que ouvia ele, sabe? E a história dele foi um pouco assim, meio bonita e triste ao mesmo tempo, porque ele foi muito usado por Deus, um dos maiores evangelistas, e ele caiu por causa de um adultério. Ele sendo um pregado tão usado por Deus, ele caiu na tentação com uma mulher. E aí o que aconteceu? Quando descobriram isso, o pessoal quis tirar ele, não sei o quê, e ele fez uma entrevista pedindo perdão público, uma grande multidão, ele chorou e tudo, pedindo perdão, que se arrependeu. Depois disso, o ministério dele teve uma queda, mas ele ainda conseguiu se reerguer novamente. O pessoal ainda, né, acreditaram que realmente ele se arrependeu de verdade, mas não foi mais a mesma coisa. Então, isso é uma estratégia que o diabo já vem usando, desde lá de trás, desde Sansão, desde os pregadores, desde os homens de Deus lá de trás, que é o adultério, a fornicação, o amor ao dinheiro, o orgulho, é o que mais ele derruba pregadores. Entendeu? Por isso que a gente tem que ficar atento. Entendeu? Então, aqui, gente, no 1 Timóteo 3, no versículo 1, tem essa lista que a gente pode avaliar, né? A gente pode ler, meditar nela, para que a gente possa estar avaliando se a pessoa que está ali pregando o evangelho para a gente, ela está se enquadrando
a isso aqui. Na pessoa, como falei, né? Tô insistindo em repetir isso aqui, tá, gente? Porque não é que o pregador vai ser perfeito, mas ele tem que buscar esses atributos aqui. Ele tem que buscar viver cada uma dessas coisas, né? A pessoa tem que ter ali uma vida realmente com o Senhor, ter o Espírito Santo para pregar o Evangelho, porque se a pessoa ela tem o Espírito Santo, né, é muito mais difícil dela pregar alguma coisa da mente dela, da sabedoria dela, da carne dela. Se ela tem o Espírito Santo, se mesmo que ela comece a desviar assim para pregar algo segundo a sabedoria dela, o próprio Espírito Santo vai falar o coração dela, vai convencer ela e ensinar ela o certo. Então a probabilidade dela falar segundo o Espírito de Deus aquilo que realmente está escrito é muito maior. Então a gente precisa ter essa avaliação, gente, principalmente ter esse cuidado em relação à internet, porque as pessoas sempre estão nos enviando vídeos. A gente entra lá na internet e é sugerido pra gente pregadores, e a gente está sempre ali, segue um e curte aqui e tal, e a gente tem que ter cuidado para que o inimigo não venha usar essa questão das redes sociais para nos enganar, para nos desviar do evangelho, como Himeneu e Fileto. Eles ouviam o apóstolo Paulo, gente, vamos lá. Eles ouviam um dos maiores pregadores que já teve aqui na terra. Mas teve ali um momento que eles se desviaram da sã doutrina, interpretando a palavra de um jeito errado. Imagina se as pessoas daquela época só levassem em consideração, eles foram discípulos do apóstolo Paulo, podemos ouvir e tal. E não, eles já tinham se desviado da sã doutrina. Então é importante saber se a pessoa que está pregando o evangelho, se ela está vivendo o evangelho. Um outro ponto importante também é a gente saber se a pessoa que está pregando o evangelho para nós, se ela ainda está ouvindo o evangelho e aprendendo. Porque na escola do Espírito Santo ninguém se forma. Por mais que Deus use alguém para pregar, essa pessoa precisa estar ligada à fonte. Ela precisa estar sempre aprendendo do Senhor. Senão ela se torna um poço ali parado. Ela recebeu um evangelho, mas ela não está mais recebendo renovo da fonte. Ela aprendeu aquilo ali. É o que pode acontecer muito com aqueles que aprendem a teologia. Porque eles estudaram ali a teologia, aprenderam aquele estudo ali. Mas se é só aquilo ali, eles não ouvem a palavra, não tem o renovo ali da fonte, então eles vão continuar pregando só aquela poça parada ali. Então você só vai chegar onde eles chegaram e você não vai evoluir. É o que acontece muitas vezes, que a gente vê com muitos cristãos que começam vivendo milagres, vendo, sabe, Deus fazendo coisas extraordinárias, a pessoa vai rompendo na vida. Mas chega uma hora que ela para. Ela simplesmente para, não vê mais milagre, não vê mais bênção, não vê mais promessas se cumprindo. Fica naquele evangelho ali parado, estagnado. E o evangelho não é isso. O evangelho é sempre vida, é sempre poder, é sempre levando a gente cada vez mais além. Então o evangelho a gente não para ali no momento e acabou. Não, porque o nosso Deus, ele é um Deus infinito, um Deus de milagres, um Deus de poder. Ele tem infinitamente mais, entende? Então a gente precisa entender se a pessoa que a gente está ouvindo, ela é uma fonte ou ela é um poço de água parada. Então a gente precisa saber se essa pessoa ela ainda está aprendendo, ela ainda está ouvindo a palavra, ela está sendo ensinada pelo Espírito Santo, ou ela é uma pessoa que, como a minha mãe falou aqui, ela se orgulhou, ela acha que ela já sabe tudo, que ela já aprendeu tudo e que não precisa mais ouvir a palavra, não precisa mais de uma fonte para que ela mesma seja renovada e fortalecida. Então tudo isso é coisas que a gente precisa avaliar. E o próprio Espírito Santo, a gente não precisa entrar em desespero, nossa, eu preciso pesquisar tudo sobre a vida desse pregador. Não, porque a gente conhece a árvore pelo fruto. Então, conforme você vai ouvindo uma pessoa, o próprio Espírito Santo vai confirmando para você que essa pessoa é dele. Ele mesmo vai te mostrar que essa pessoa que ele está usando, ele está ali, ele está realmente usando aquela pessoa. O que é muito difícil a gente ter essa avaliação, essa convicção, através de ouvir as mensagens pela internet. Porque uma pessoa pode postar, estou em oração.
e ela posta isso e vai ver um filme, por exemplo. Entende? Então não tem como a gente seguir pastores virtuais, né? A gente seguir pastores Não tem virtuais. contato com a pessoa no dia a dia para ver como é que é o comportamento da pessoa, se realmente ela é o que ela está Meu pregando. microfone desligou. Que é muito fácil você olhar ali nas redes sociais e ver a pessoa ali, mas e o dia a dia? Como é que ela é? Será que ela é o que ela está realmente falando? Exatamente. Então a pessoa vai ali e oferece, sei lá, ai, tira umas selfies ali. Olha, gente, estamos ajudando o povo, dando cesta básica e tal. Mas você não sabe, às vezes a pessoa pessoalmente não gosta nem de pobre, entendeu? A pessoa se acha metidinho um pastor santo, sabe? Igual Pedro antes de se converter. Deus que me livre, falar com fulano, ciclano. Então é importante a gente ver se o pastor, ele ama as almas ou ele só prega por dinheiro. Entende? É uma avaliação que pela internet a gente não tem. Então a gente, pela internet é muito mais fácil a gente se fingir de crente, gente. Pela internet é muito fácil, porque não tá ali o tempo inteiro. Eu posso postar lá, eu tô lendo a Bíblia e tal, mas você não sabe se eu realmente estou lendo a Bíblia ou estou fazendo aquilo ali só para ganhar seguidores. Uma coisa que eu vi, tá? Que eu soube, que eu fiquei assim meio uau, abismada, é a questão de, por exemplo, uma pessoa, ela pode ouvir uma pregação muito forte, uma pregação muito poderosa. Ela pode ouvir essa mensagem e ela pode regravar aquela mensagem. E às vezes você tá ouvindo aquela pessoa, nossa, que revelação incrível do Espírito Santo, mas não tá vindo dela. Tá vindo de um pastor que realmente se consagra, um pastor que ora, um pastor que jejua, que tem vida no altar. Ele não tem, mas ele ouviu. Ele ouviu a mensagem de um homem de Deus e ele só tá reproduzindo para ganhar seguidores, entende? Para crescer, para a igreja dele crescer, entendeu? Vocês sabem por quê? Que ele quer que a igreja cresça, né? Então a pessoa ali não tem uma vida com Deus, não tem uma vida no altar. Então tá vendo como a gente não pode simplesmente acreditar em qualquer pessoa que pregue a Bíblia na internet? Por isso a Bíblia também, ela nos traz essa suma importância de congregar, a importância da gente congregar. Ir à igreja, gente, faz parte do nosso fortalecimento espiritual. Como é bom a gente estar ali reunido com irmãos que, como a Bíblia diz, passam pelas mesmas dificuldades que a gente, mas a gente está ali se fortalecendo, a gente está ali orando um pelo outro, a gente está ali para ajudar um ao outro. Então, a comunidade cristã, ela é de suma importância para nós cristãos, para a gente não desanimar, para a gente poder estar ali sempre se edificando na fé, na santidade e no amor, né? Então, a prática de se reunir, né, como igreja, isso vem desde Jesus, gente. Jesus, ele não saía por aí só pregando pelo mundo. Ele congregou discípulos. Ele escolheu 12 homens para andar com ele, para congregar, né, para discipular, para estar sempre ali fortalecendo eles. E eles que andavam ali com Jesus é que foram enviados para poder continuar essa obra maravilhosa, que é anunciar o reino de Deus. Então tá vendo como não é uma questão de religiosidade, não é uma questão de doutrina. Congregar é algo bíblico e de suma importância para a nossa vida espiritual. E para que a gente também possa estar ali conhecendo aquele que tá pregando o evangelho para nós. Para que a gente possa confirmar que aquela pessoa realmente está sendo usada pelo Espírito Santo. Isso é de suma importância porque se trata da nossa salvação, que é uma chance única, porque quando Jesus voltar, não tem tempo de se arrepender, agora eu vou buscar, não. A gente precisa estar pronto para quando o grande dia chegar. Então, esse foi o nosso podcast de hoje, que vocês possam meditar nessa palavra. Compartilha, gente, se essa mensagem fez sentido para vocês, compartilha para que possa alcançar mais vidas, tá bom? A nossa maior intenção aqui realmente é compartilhar o evangelho, não
ganhamos nada com isso e não pretendemos ganhar nada com isso, a não ser almas para o reino de Deus. Então, compartilha. A gente vai estar colocando essa mensagem também no canal do YouTube, na nossa playlist. Lá já tem vários episódios do nosso podcast, tá bom? E vocês podem estar colocando aí a sua sugestão de temas para os nossos próximos podcasts em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, fazer um convite amanhã, em nome de Jesus, às 8 da manhã e às 19 horas, nós vamos estar numa campanha de cura, campanha do Cálice da Saúde. E como essa campanha tem ajudado muita gente. Mas às vezes, pastor, eu já fui na campanha e tal, não fui curada. É porque a pessoa não tem constância com Deus. A pessoa vai lá, vai uma vezinha, vai duas, depois não volta mais. Irmão, isso está no livro de Tiago, capítulo, se não me falha a memória, 1 ou 2. É 1, né? Está escrito assim, que aquele que duvida é como a onda do mar, que ele é levado para um lado e para o outro. Aquele que é inconstante nos seus caminhos, eles não conseguem receber nada do Senhor. Pastora, mas como assim? É inconstante, como a onda do mar. É que uma hora a pessoa vai, outra hora a pessoa não vai mais. Uma hora a pessoa busca, outra hora não busca mais. Uma hora a pessoa crê, outra hora a pessoa não crê mais. Um dia a pessoa acorda crendo aquela coisa toda, no outro dia ela acorda e não crê mais em nada. Então, essa inconstância é que atrapalha, porque a gente tem que ser perseverante. A prova da nossa fé é a paciência, que a longanimidade é a paciência. E isso é a prova de que você tem fé. Então, muitas das vezes, as pessoas perdem muitas bênçãos por elas não serem perseverantes. A maioria das minhas bênçãos que eu recebi na minha vida, ou pelo menos as melhores e as maiores, foram perseverando. Não foi da noite para o dia, mas a gente não desiste. Então, tem muitas pessoas perdendo bênção com Deus por elas não permanecer. Jesus ainda falou bem claro, permanecer em mim e eu em vós, é para você ficar e permanecer, que esse dá muito fruto, mas a pessoa não permanece, ela, da mesma maneira que ela está dentro, está fora. E ela fica com aquela inconstância, uma hora ela crê, outra hora não crê, uma hora ela vai buscar a Deus, outra hora não vai. Igual as campanhas. Campanha de sexta-feira, que é de libertação, campanha de terça-feira, que é uma campanha de cura. A gente tem que ter a gente tem que ter aquela decisão de começar e levar a sério. Não, eu vou fazer, eu vou buscar o meu milagre, eu vou buscar a minha cura. Ela tem que ser uma pessoa decidida, ela tem que ser aquela pessoa que não desiste, não para no meio do caminho. Então, tem muitas pessoas que elas não alcançam, não sei por que todo mundo alcança o milagre. Getúlio foi curado lá, eu não fui, mas irmão, para pensar direitinho. Quantas vezes Getúlio vai? Ele está fazendo a campanha direitinho? Ele está firme lá? Ele está buscando mesmo? Porque às vezes eu não estou. Eu começo a campanha, eu paro. Eu começo a ir, eu paro. A diferença entre eu e o Getúlio é que o Getúlio está indo constantemente. Por isso que está acontecendo. Entendeu? Mas se eu fico indo e voltando, não dá. Fica igual aquele feijão, como o pastor Mota fala, que você quer cozinhar o feijão, mas você vai lá, toda hora você liga o fogo, apaga. Não, quero fazer. Eu vou comer um feijãozinho fresco sim, aí tu liga o fogo. Daqui a pouco, quer saber? Vai demorar muito, vai dar muito trabalho. Vou cozinhar mais feijão hoje não, aí tu desliga o fogo. Não, mas pensando bem, melhor comer um feijãozinho. Aí você vai lá e liga o fogo. Mas vai demorar muito, eu tenho que resolver o negócio. Você vai lá e diz, você nunca vai comer esse feijão. Porque a culpa não é nem do fogo, nem do feijão. A culpa é minha. Eu fico ligando, desligando. Então a culpa não é nem de Deus mais. A culpa é minha, porque uma hora eu não creio, outra hora eu não creio. Uma hora eu vou começar a campanha, outra hora eu paro a campanha no meio do caminho. Então o negócio está em mim. Você tem que ser uma pessoa determinada. Se começou o negócio, você não tem que parar no meio do caminho. Glória a Deus. Então amanhã a gente estamos com essa campanha aqui pela manhã, né? Campanha do Cálice da Saúde. E também às 19 horas da noite. Também estamos
nessa campanha aí. Temos na campanha da Pedra de Jacó, que teve pessoas que já fizeram o seu propósito. Deus, graças a Deus, está abençoando. Tem pessoas que nem pegaram a Pedra de Jacó ainda. Pastora, mas por que eu não peguei? Essa é uma campanha de quarta-feira, a Pedra de Jacó. E você pegando, você tem que continuar vindo no escudo para você se fortalecer nessa aliança, esse voto que você fez com Deus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos orar então em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos trouxe essa noite. Oh, Pai, como é bom aprender do Senhor. O Senhor disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Inclusive, Pai, eu estou abençoando essas pessoas que estão aí ouvindo com a gente. E se tiver alguém nessa live, que entrou aí, mas eu não estou me sentindo muito bem, uma dor no corpo, dor de cabeça, dor nos ossos, não sei. Tem gente que pensa, eu acho que a impressão que dá é que os ossos estão tudo ruim, de tanto que dói. Mas o Senhor Jesus, o Senhor já levou as nossas enfermidades, nossas dores. E por suas feridas nós já fomos sarados. Então estou paralisando toda ação do mal, todo espírito de enfermidade. Ordeno, exijo que saia do corpo, da saúde dessas pessoas, em nome de Jesus. E sai da vida de cada um. Pai, glorifique o seu nome na vida dessa pessoa, que a partir de agora ela não sinta mais nada. E fortaleça a fé dessa pessoa, Pai. E ajude as pessoas a entenderem que o que a gente ouve pode nos abençoar, pode nos edificar ou pode nos contaminar. Pode nos aproximar do Senhor ou pode nos afastar. E o Senhor disse na tua palavra que as minhas ovelhas, ela ouve a minha voz, ela não ouve o estranho. Antes fugirão deles, porque não conhece a voz do estranho. As suas ovelhas conhecem a sua voz, conhecem a sua palavra, não aceita, Pai, o evangelho errado, o ensinamento errado. Antes fugirão deles, porque não conhece isso. Em nome de Jesus, que todos sejam abençoados e aprendam realmente com o Senhor, com o seu evangelho, com a sua palavra. Em nome de Jesus. É o que nós oramos aqui. Abençoa também a vida da Natasha aqui, que o Senhor também usou ela como sempre, né? Que o Senhor continua abençoando a vida dela. Da Yasmin também, que está aqui comigo, e de todos esses ouvintes, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Amém, pessoal. Então é isso aí, gente. Até o nosso próximo episódio de podcast. A gente vai estar sempre colocando aí o dia certinho, né? Que a gente vai fazer os nossos episódios. E foi muito bom aí a presença de vocês, tá bom? E que Deus abençoe. Guaraciara, minha amada, Deus abençoe, Guaraciara, paz do Senhor, minha filha. Estava aí sumidinha, deixou uma mensagem lá no zap para você. Deus abençoe.